Olá! Hoje nós vamos conversar sobre a vitamina D e saúde da mulher 40 mais. Vou falar para vocês, para já começar a esquentar essa aula de hoje, quais são as principais funções da vitamina D no nosso corpo. Então a gente sabe hoje que a vitamina D, ela não é só responsável, né, por ajudar na estabilização da saúde óssea, assim como também ela é responsável pelo aumento, né, do nosso sistema imunológico, e aí isso está muito ligado à questão das doenças autoimunes, né, que é uma doença, assim, que tem acometido muito as pessoas hoje em dia. Tem relação com prevenção e tratamento de câncer, autismo, saúde mental e fertilidade. Então essas são algumas funções básicas, além da manutenção da saúde óssea, em que a vitamina D é fundamental. Então já esquentei, já falei para vocês sobre o que a gente vai falar. A gente vai falar como você deve avaliar isso no seu sangue. A gente vai falar como que você pode saber se a sua dose de vitamina D está adequada ou não, né? E o que ela pode estar influenciando na sua saúde, isso de forma negativa, né? Se ela não estiver ok. E aí eu já queria te convidar para você mandar esse aviãozinho para outras mulheres 40 mais. Se você quer interagir com os meus conteúdos, quer saber mais sobre isso, sobre perimenopausa, menopausa, a saúde e a qualidade de vida da mulher 40 mais, como que a gente faz para rejuvenescer em até 10 anos, utilizando fontes naturais, utilizando o que a natureza traz pra gente, o alimento poderoso, o monitoramento, a atividade física, os exames bioquímicos, tudo a nosso favor para que a gente se sinta mais jovem, né? Se eu falasse para você que para você se sentir mais jovem lá com seus 20 anos e você voltar para os 10 anos, talvez, né, na flor da juventude, pode ser que você não iria querer. Mas se com 40 anos eu te falo que você pode voltar a ter a energia, a disposição, a libido, a qualidade de vida que você tinha aos 30 anos, bom, não sei como você era aos 30 anos, mas geralmente a gente tende a ter uma queda hormonal muito grande de 30 anos em diante, né? Inclusive ontem mesmo eu estava lendo um estudo falando que a gente geralmente vê, né, essa idade de 30 anos como um marco, de começar a queda, e com 40 anos a queda fica muito mais forte. E eu estava lendo um estudo falando exatamente que a partir dos 19 anos, né, que na saúde da mulher esse envelhecimento acontece de uma forma muito diferente mesmo do que a saúde dos homens. E que a partir de 19 anos já começa esse envelhecimento na mulher, né? Então, assim, como isso é importante, como isso é sério. E tá tudo relacionado com a perimenopausa, a menopausa e a questão hormonal feminina, certo? Bom, meu nome é Maluma Fontão, sou farmacêutica e nutricionista. Se você está aqui é porque você está participando da aula 4 da temporada de live Saúde da Mulher 40 mais. Aqui no meu projeto online, eu trago para vocês conteúdo e informações para melhorar a qualidade de vida e buscar o seu rejuvenescimento. Tem o meu método que é específico, é exclusivo, né? Específico para buscar o rejuvenescimento da mulher que tem 40 anos ou mais, através de todas essas coisas que eu fui comentando com vocês aqui no início. A gente tem 3 pilares importantes, que é o alimente-se, o suplemente-se e o monitore-se. Então, todo o meu método é baseado nesses 3 pilares e aos poucos eu vou mostrando um pouco aqui para vocês também, dentro dessa ferramenta gratuita que é o Instagram, e que eu posso trazer conteúdo para você de qualidade, de valor. Se você gosta desse conteúdo, me siga para você estar sempre notificada aqui e entrar comigo todas as quartas-feiras às 7h45. Recados dados, nós vamos começar com o tema de hoje. Espero que você já tenha enviado, né, o aviãozinho aí para convidar outras pessoas. E a gente vai falar então, né, eu já vou começar falando para você por que a vitamina D hoje ela é considerada como um pré-hormônio e não como uma vitamina. Existem duas coisas no nosso corpo existem duas coisas na função, né, que são as vitaminas e os hormônios. A diferença básica entre elas é que vitamina a gente precisa ingerir, a gente precisa buscar isso na natureza, nosso corpo não produz. Então a gente tem, por exemplo, as vitaminas do complexo B, a gente tem a vitamina C, a vitamina A, são substâncias que o nosso corpo não produz. Há 100 anos atrás, em 2022, fez 100 anos que a vitamina D foi descoberta. E quando ela foi descoberta, pensava-se que ela era realmente uma vitamina, ou seja, que o nosso corpo não produzia.
e que a gente obtinha isso apenas através da natureza. Mas hoje sabe-se que a nossa pele é uma grande produtora de vitamina D. Claro que existem outros órgãos envolvidos, a ativação renal, enfim, mas a gente precisa aí dessa ativação na nossa pele, que é o nosso maior órgão. E aí a gente acaba transformando essa vitamina D em algo ativado, e por isso a gente conhece hoje a vitamina D como hormônio, porque o nosso corpo é capaz de produzir. Então os hormônios nosso corpo é capaz de produzir, as vitaminas não. Por isso que a vitamina D então tá nessa... E aí com a Covid, né, 19, entendeu-se muito mais a importância dela em relação à imunidade. Então hoje, eu até estava olhando no PubMed, que é um site importante onde a gente busca, né, uma base acadêmica muito forte de estudos científicos. Existem mais de 100 mil artigos sobre vitamina D. Então, assim, entre eles meta-análises, né, que são estudos em que se avaliam muitos outros estudos dentro dele para a gente poder chegar a informações bem específicas mesmo, importantes. E cada vez mais a gente vê essa importância. Diante disso tudo, né, e também levando em consideração a prática clínica em que a gente faz a análise dos exames dos pacientes e observa realmente essa relação entre carência de vitamina D e alguns sintomas e sinais importantes do corpo, é que eu acho que esse conteúdo é relevante e trago aqui para vocês, para ensinar você que está em casa a pegar o seu exame e entender um pouco mais como que tá essa dose de vitamina D em você, certo? Então, vou contar um pouco essa historinha aí de como foi descoberta a vitamina D, né? Isso foi aí em meados de 1916, que na verdade o cientista de 1916 que descobriu a vitamina D em relação ao raquitismo. Raquitismo é como se nos adultos a gente tem osteoporose, que é a carência de vitamina D no osso, porque o osso, gente, ele é uma matéria viva, ele é um esqueleto, a gente pensa que é uma matéria morta, né? Não, mas ele é uma matéria viva. Todo o nosso esqueleto, ele tem muito cálcio dentro dele. E ele tem outros minerais também, o fosfato, ele tem magnésio, ele tem a vitamina D. Então, ele é um grande armazenamento desses minerais, porque nosso corpo é muito sábio. Por que acontece de o osso às vezes ficar mais fraco e a gente ter essa relação de osteopenia, osteoporose? Porque a gente começa a retirar o cálcio dali para poder mandar para outras funções. E aí com isso o osso vai ficando poroso, vai ficando mais fraco, como se fosse aquele chocolate aerado, sabe? Por um lado é para defesa do nosso corpo, porque a gente está precisando desses minerais em outro lugar. Mas por outro, o nosso osso vai ficando fraco. E aí isso vai sendo um caminho de ida sem volta. Apesar do nosso osso ser um tecido vivo, que vai se decompondo e recompondo todos os dias, a inteligência disso é para que ele fique vivo e sempre renovado. Nosso corpo ele é muito lindo, gente. Ele vai se renovando o tempo todo. Nossas células vão se renovando. Então, o nosso processo de envelhecimento ele é muito mais gradual por conta disso. Porque se a gente só envelhecesse gradativamente, sem se renovar, nosso envelhecimento seria muito mais impactante. Mas nossos órgãos, eles têm, em geral, essa capacidade de se renovar, né? A gente sabe que os neurônios, de uma forma menos, né, impactante, mais diferenciada, com toda a degradação, mas os outros órgãos, e fora a função cardíaca também, eles têm essa condição de se regenerando. A cada 7 anos diz que a gente tem um órgão novo, né? Então, olha que beleza o corpo humano. Então, ele descobriu a vitamina D e descobriu, na verdade, a ligação dela com o sol. Aí, mais pra frente um pouquinho, eu vou explicar pra vocês essa relação da vitamina D com o sol, né? E aí, a gente tinha a questão do raquitismo nas crianças, que é quando a criança fica com a perninha torta, assim, é uma deficiência bem, bem grande mesmo de vitamina D. E começou a observar que na exposição ao sol, essas crianças conseguiam manter essa vitamina, a substância, né, que faria com que aquele raquitismo não acontecesse. Que pra gente aqui é importante dentro da questão da osteoporose. Ok, mas aí um outro cientista em 1922, que até então ele não tinha nem dado nome a essa substância, né? Ficou assim, o sol é importante, mas não se sabia exatamente o que acontecia. E aí em 1922, outro cientista, que esse sim foi quem deu o nome de vitamina D, né? Por isso que em 2022 a gente fez 100 anos, ficou intrigado por quê? Porque em regiões muito frias, como por exemplo a Noruega, foi um padrão de estudo dele,
não tinha também essa questão do raquitismo. E não tinha sol, né? Porque lá o sol termina muito cedo, a gente tem várias fases, né? Várias estações, enfim, mas lá a gente tem realmente uma queda muito grande de temperatura e o sol geralmente acaba muito cedo. E aí foi pesquisando e ele observou que tinha essa relação com o consumo de peixes de águas profundas e muito geladas, como por exemplo o salmão lá, né? Que não é o mesmo salmão que o nosso aqui, que lá na frente, quando eu falar de fontes alimentares, eu vou explicar para vocês também. Então, e aí sim ele identificou a vitamina D, já tinha identificado a vitamina A e a vitamina E e C, né? A vitamina A e a vitamina C, e aí ele identificou a vitamina D como vitamina. Mas hoje sabe-se então, como eu expliquei para vocês, que ela é um pré-hormônio e não uma vitamina. Por que, Maloma? Porque o nosso corpo é capaz de produzir. Tudo que o nosso corpo é capaz de produzir, ele vai ser um hormônio e não uma vitamina, né? A vitamina nosso corpo não produz. Então, esse foi uma introduçãozinha aí, uma história da vitamina D que eu acho relevante. Acho que quando a gente conhece um pouco a história, a gente acaba se conectando mais com aquilo. Então, eu acho muito legal essa história da vitamina D, até porque é algo muito contemporâneo nosso, né? Porque há pouco tempo, tem mais ou menos uns 15 anos que a vitamina D vem sendo estudada como pré-hormônio, né? E agora, inclusive, a gente tem outras aí que vão seguir o caminho dela com grande importância também e que tá, por exemplo, dentro do quarteto de saúde óssea, que é a vitamina D, a vitamina K2, que é a estrela do momento agora, o magnésio e o cálcio, certo? Beleza. Como toda quarta-feira eu tenho um passo a passo para seguir, né? Porque é muito conteúdo, senão a gente vai falando um monte de coisa e acaba fugindo do foco da live, que é como a vitamina D pode ajudar no seu rejuvenescimento e se a sua vitamina D está boa ou não. A gente vai descobrir isso aqui hoje, tá bom? Então fica até o final comigo. Então, como que a gente consegue produzir essa vitamina D, né, a partir do sol? Isso é mito, isso é verdade, é possível, não é? E é isso que eu vou explicar para vocês agora um pouquinho. Bem simples assim, eu vou explicar de uma forma bem didática e simples para vocês entenderem. A gente tem três principais raios aí, que é o UVA, o UVB e o UVC, tá? Que são os raios ultravioletas. E aí, a gente tem a relação de produção com vitamina D a partir do sol na nossa pele pelo UVB. Só que o UVB, ele só acomete a Terra, né? Só vai conseguir incidir aqui pra gente de 10 horas às 14 horas. Então, essa já é uma grande questão, que esse é o horário que a gente, pelos dermatologistas, né, pela medicina tradicional, pede que a gente não pegue sol nesse horário, né? Não é mesmo? Nem as crianças, enfim, por conta de câncer de pele. O UVA, ele fica mais tempo, né? De 6 às 18 horas, enquanto tem sol, a gente tem UVA. E o UVC, geralmente, ele fica preso na camada de ozônio, então ele não vai interferir muito aqui no nosso raciocínio. Só que o que acontece? Para eu conseguir produzir a vitamina D, eu precisaria me expor pelo menos 80% do meu corpo, né? Então, quanto mais as partes mais claras do meu corpo, melhor. Então, eu tenho que... Isso aí é um padrão, assim, básico, mas a gente vai ver que ainda tem algumas interferências aqui. Então, que não é tão simples assim. Mas se você consegue, é muito bom, tá, gente? Então, por exemplo, eu vou tapar o rosto, vou tapar o braço, que já me exponho muito, e vou colocar um biquíni, colocar barriga, perna, né? Partes que eu me queimo menos, me bronzeio menos. E aí, isso durante 15 a 30 minutos, umas 3 vezes por semana. Então, por exemplo, se você é uma pessoa, né, que tem tempo para isso, entre 10 e 14 horas, você vai se expor ali. Não até você queimar, tá, gente? Você perceber um pequeno eritema e aí você pode sair do sol. Só que quando você sai do sol, você precisa não tomar banho, não passar sabonete, nada disso por até 1 hora, para que essa vitamina D ali continue sendo produzida e absorvida direitinho pelo seu organismo. Porque ela vai ser produzida na pele, mas ela vai precisar caminhar para outros órgãos para ela poder ser ativada, né? Então, se você conseguir fazer isso, então repetindo, né? UVA, UVB e UVC. A gente precisa do UVB, tá? Que é de 10 às 14 horas. A gente precisa sentir aquele vermelhinho na pele, pelo menos 80% do corpo, de 15 a 30 minutos ali nesse horário de 10 a 14 horas. Pelo menos umas 3 vezes ao dia. Isso já vai garantir que você tenha uma melhor produção de vitamina D do que a que a gente tem hoje, porque hoje a gente se esconde do sol, a gente fica na luz branca, né, o dia inteiro.
Quando a gente pega sol, às vezes é atrás de uma vidraça, isso é muito ruim, porque a vidraça só passa UVA, e o UVA, gente, é o raio que tem mais relação com câncer, que tem mais relação com câncer não melanoma, com câncer melanoma. Então, assim, o UVA como se ele fosse o ruim, né? E o UVB bom. Só que o UVB tá na hora do sol forte, também de UVA. Então, a gente fica assim, meio que todo mundo, né, a medicina, enfim. Tanto que os dermatologistas sugerem que a gente use, né, o protetor solar, enfim, em toda e qualquer exposição ao sol. E aí a gente ainda tem a questão química do protetor solar, né, a quantidade de substâncias petroladas, a quantidade de substâncias químicas tóxicas encontradas nesses produtos ainda permitidas no Brasil. Então, e aí, Maluma? Bom, e aí eu não sei, eu tô passando a informação para vocês, né? Vale aí uma conversa com seu dermatologista para você ver a necessidade disso ou não para você. Mas aí a gente entra, Malama, então vamos para os alimentos fontes de vitamina D. Vamos para os alimentos fontes de vitamina D. Principal alimento fonte de vitamina D, gente, são aqueles lá que desde 1922 já foi descoberto lá na Noruega. Então são peixes de águas geladas e profundas. Né? E que a gente mal tem aqui, né? No Brasil, por exemplo, a gente não tem. Se você mora numa região, que aqui a gente, no canal, a gente tem outras pessoas que acompanham a gente de outros países. Se você mora numa região em que a gente tem, né, o salmão selvagem, por exemplo, outros peixes profundos, vão ter uma boa quantidade de vitamina D. Legal? Consumir. Agora, aqui no Brasil, vale a pena eu consumir salmão de cativeiro? Não, não vale. Por quê? Gente, o salmão de cativeiro, apesar de ser um alimento super caro, ele é um das carnes, né, dos alimentos assim de origem animal mais tóxicos do mundo. Então, assim, por conta mesmo da forma de criação deles, a ração deles tem um corante, uma astaxantina, que não é um corante... É um derivado de petróleo, então também vai ter essa condição tóxica, né? Então, assim, o salmão de cativeiro não é uma opção para vitamina D. Se você quer fazer um salmão de cativeiro porque você acha gostoso, porque você quer comer como uma refeição extra, né? Como se fosse um industrializado que você tá comendo, entendeu? Tudo bem, de vez em quando. Mas não é uma opção para você manter no seu dia a dia, porque você vai acabar se intoxicando. Além disso, outros peixes menores, como a sardinha, o arenque, eles têm um pouquinho de vitamina D. Só que peixe não é uma opção para você comer todos os dias, né? Porque o peixe é uma opção para você comer uma vez na semana, dependendo da pessoa, de 15 em 15 dias. Porque todos os dias o nosso peixe ele tem muito metal pesado, ele tem muito mercúrio, que também vai ser tóxico pra gente, vai atrapalhar o funcionamento da tireoide. Então, assim, você vai resolver uma questão e vai atrapalhar outra. Então, também não é interessante. O óleo de fígado de bacalhau, aí você pode comprar e pode ingerir. Mas aí é uma opção, assim, para quem não quer usar um suplemento, por exemplo, de vitamina D, ok, legal. Ele tem realmente muito... A gente não tem aqui, né, óleo de fígado de bacalhau, geralmente a gente importa. E aí vale a pena. Outro alimento, ostras cruas, também não é um alimento que você vai comer no seu dia a dia. E aqui, dos alimentos fontes de vitamina D, eu acho que o mais interessante assim seria a gema de ovo caipira, porque ela tem sim, uma unidade de gema tem 112 unidades internacionais de vitamina D. Para vocês terem uma noção, diariamente o consumo por fonte alimentar deveria ser 800 UI, né, de vitamina D. Então a gente fica muito aquém mesmo disso, tá? Essa é a recomendação diária, assim, atual. Isso não quer dizer que seja o necessário para você, porque a gente tem visto na prática, nos estudos, que essa dose talvez precise ser um pouquinho mais elevada se a gente quer todos os benefícios da vitamina D, pensando em sistema imune, saúde mental, fertilidade, saúde óssea, né, que é uma questão já antiga e que ainda é atual, porque é real, né, seria aí talvez uma dose suficiente, mas enfim. A gente fica com a recomendação. Bom, quinto ponto.
Gente, aqui vocês fiquem à vontade, tá? A sala é de vocês podem perguntar. Se for pertinente, eu já respondo agora, senão eu guardo a pergunta pro final. Fiquem à vontade. O pessoal que tá assistindo também gravada essa live, por favor, podem comentar aí embaixo, podem fazer perguntas, podem sugerir novos temas de live. Lembrando que toda quarta-feira a gente fica aqui às 7h45, conversando com vocês sobre assuntos importantes aqui, sobre a saúde da mulher 40 mais e como manter a saúde, o bem-estar e rejuvenescer em até 10 anos. Então, se isso é importante para você, fica aqui com a gente, tá bom? E aí a gente chega, né, no ponto alto aí das dúvidas que chegam pra gente. Como suplementar então a vitamina D, Maluma? Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente vai fazer um suplemento de vitaminas, em especial a vitamina D, é a gente analisar como que tá essa vitamina no seu sangue. Então, como que eu analiso a vitamina D no meu sangue? Se eu pegar hoje um resultado de vitamina D lá, uma referência de vitamina D, ela vai estar aqui acima de 20 nanogramas por ml, tá ok, né? Tá dentro do valor de referência. Gente, valor de referência de exame é para população geral, não é para você. Então, assim, é um valor para dizer que você não vai ter uma doença ali específica por essa carência de vitamina D. Só que hoje, a partir dos estudos científicos e da prática clínica, começou-se a entender que talvez essa dose de mais do que 20 nanogramas não seja suficiente para manter todos os benefícios da vitamina D no nosso corpo. Então, hoje estima-se que uma dose entre 30 e 40 seja segura e interessante. Então, por que eu falo segura e interessante? Existem alguns estudos, muitos estudos, na verdade, como eu falei, tem mais de 100 mil estudos de vitamina D. Então, hoje existem muitos estudos, muita teoria, levando em consideração doses mais altas de vitamina D e doses mais altas no sangue também de vitamina D. Quando eu falo para um público leigo, né, a gente tem que ter mais segurança, por quê? Porque aqui eu estou ensinando vocês a parte teórica, né, de como vocês analisarem aí como é que tá o exame de vocês de vitamina D, mas pode ser que você analise isso e não consiga fazer ligação com outros marcadores aí no seu sangue, né? Quando a gente pensa numa dose muito alta de vitamina D, a gente teria que pensar também, por exemplo, no paratormônio, em outros hormônios, em outras vitaminas, em outros nutrientes que fazem essa ligação com a vitamina D. Mas eu percebo que essa faixa de 30 a 40 é uma faixa segura e benéfica para você. Então, se a sua vitamina D não está nem entre 30 e 40, quer dizer que ela está muito baixa, ela está insuficiente, tá bom? Essa orientação aqui que que eu faço para vocês, gente, não é para vocês saírem suplementando qualquer vitamina D e comprando livremente, fazer uma automedicação, não é isso. Eu tô alertando você de que talvez, né, vale a pena você procurar um profissional para te ajudar, porque essa dose que você tá ou tomando já, né, não está refletindo ali no seu exame de sangue, tá bom? Então isso é muito importante. Então, lembrando, hoje, né, o que o resultado lá do exame vai falar? Que acima de 20 nanogramas por decilitro, tá ok. Mas a gente acaba de ver nos estudos que não, que pelo menos entre 30 e 40 podendo até estar mais elevada. Então, por exemplo, eu tento manter minha vitamina D por volta de 50 nanogramas por decilitro, tá? E aí eu faço outras avaliações também aqui, que eu vou explicar um pouquinho pra vocês, um pouco mais de bioquímica, um pouco mais profundo, mas talvez tenha pessoas aqui que tenham interesse, né, em saber um pouco mais. Então eu me sinto assim na obrigação de, se eu vou falar tudo, tá bom? Então vamos lá. Como eu falei pra vocês, existe um quarteto. Eu vou fazer aqui um momento, vou falar só sobre isso, então a gente vai conseguir falar um pouquinho mais sobre isso, que é o magnésio, o cálcio, a vitamina D e a vitamina K2, que eu falei até com vocês que a vitamina K2 é a nova estrela do momento. Quando a gente pensa essa relação, né, entre esses nutrientes, é para quê? Porque a gente precisa que o cálcio que está no nosso sangue, ele vá para o osso, para formar, né, todo esse armazenamento de cálcio. Então a gente fala que a vitamina K2, ela sinaliza, né, ela é como se fosse um Waze. Ela fala, ó, você, cálcio, tem que ir pro osso. Aí ela fala, magnésio, motorista, Uber ou taxista, leve o cálcio até o osso.
E quando o cálcio chega lá no osso, é como se a vitamina D fosse quem fixasse ele lá. Então eu preciso desses 4 para poder ter uma formação óssea tranquila, né? Só que eu tenho um outro hormônio, que é o paratormônio, que é produzido aqui nas paratireoides, que geralmente a gente tem 4, né? Não é a tireoide, é a paratireoide, fica pertinho aqui atrás da tireoide. O PTH, que é esse paratormônio, a gente também pode pedir dose dele no sangue, tá? É um hormônio também bem simples de ser pedido, o plano de saúde cobre. Então, por exemplo, se você tem um médico marcado, você já pode pedir, eu queria avaliar a minha condição óssea, eu queria vitamina D, PTH, né? Um hormônio fácil. O ideal aí do PTH, se você olhar no valor de referência, ele vai até 70 e poucos, 80 e poucos, mas o ideal é que ele não passe de 30. Então, o ideal mesmo seria que ficar entre 10 e 20, tá? Por quê? Porque o PTH, ele vai ser secretado, ele vai ser produzido quando eu tenho baixa de cálcio no sangue. A gente chama isso de hipocalcemia. Então, quando eu tenho baixa de cálcio no sangue, eu acabo produzindo mais PTH. E esse PTH, lá no meu rim, ele vai ativar a vitamina D, né, na vitamina D de forma ativa, tá? E essa vitamina D vai aumentar essa absorção de cálcio pelo intestino e vai diminuir a excreção de cálcio, né, na urina. Então, o que acontece? O PTH, ele vai ajudar nessa homeostase, nesse equilíbrio, né, de quantidade aí desse mineral no sangue e no osso. Porque cálcio eu quero ele no osso, nos dentes, eu quero ele no lugar que eu quero que ele esteja. O que acontece? Se eu tenho PTH muito baixo e a vitamina D, eu tenho 2 situações aí que eu acho importante vocês avaliarem. Por exemplo, se a vitamina D de vocês está boa para alta, tipo 55, 60, e o PTH de vocês está lá 8, 7, muito baixo, eu posso ter uma condição que a gente chama de hipercalcemia. E aí isso pode calcificar tecidos moles, pode formar pedras renais, né, oxalato de cálcio, dores nas articulações, aquelas articulações também calcificadas, sabe? Se você tende a ter isso, é importante você avaliar todos esses nutrientes e hormônios, gente, porque alguma coisa tá errada e tem como a gente melhorar. É claro que na saúde, quanto antes a gente começar a melhorar, é melhor. Mas pode acontecer de vocês já estarem avançados, já terem alguma coisa, e ainda assim tem muita coisa que dá pra melhorar, gente. A gente não precisa ficar só na medicação, a gente pode ir pra alimentação, pra suplementação, traz muito mais qualidade de vida pra vocês. Veja bem, não tô falando pra ninguém deixar de tomar remédio aqui não, gente. Eu tô falando pra vocês buscarem uma medicina mais integrativa, em que vai integrar a medicação que você usa com a sua qualidade de vida. Porque o que vai te trazer saúde mesmo é a qualidade de vida. Todo medicamento tem efeito colateral, isso aí não é novidade para ninguém, portanto, por isso que a gente tem uma bula gigante de um medicamento, né? Eu falo isso com propriedade, porque eu sou farmacêutica, além de nutricionista, e a gente sabe, né, como tem contraindicação e como tem efeito colateral, tá bom? E a gente tem, então, uma situação onde eu tenho, por exemplo, uma vitamina D de 55 e um PTH de 28, 25, então tá ok. Talvez eu possa manter ali a suplementação que eu esteja fazendo de vitamina D, ou quem sabe diminuir um pouco. Então, isso é flutuante, tá? Isso é flutuante. Agora, uma coisa que a gente precisa entender é que se essa vitamina D tá entre 30 e 40, eu não tô com doses muito altas de vitamina D, então talvez eu não tenha que me preocupar tanto com PTH. Ainda assim, se você tiver condições de fazer, como eu falei, plano de saúde cobre, seu médico pode solicitar. É um exame fácil de fazer que vai te ajudar muito a entender como que tá essa sua manutenção óssea, esse seu metabolismo ósseo. Maluma, por que é importante quando você fala em rejuvenescimento, em saúde da mulher 40+, em qualidade de vida? Porque, gente, a mulher, quando a gente pensa em osteoporose, né, em osteopenia que seja, que é uma queda já, se você já tem osteopenia, você tem que fazer esse monitoramento, quiçá semestral. Você não precisa ficar esperando sua densitometria óssea para poder fazer, né? PTH, eu vou escrever aqui para você, Claudiane, peraí, Cláudia. É o paratormônio, é produzido na paratireoide, nas paratireoides, que a gente tem 4 aqui, ó, atrás das tireoides, da tireoide. Tá bom? Essa live, gente, ela vai ficar salva. Eu expliquei direitinho o PTH, tá, Cláudia? Depois você volta, escuta de novo. Vale muito a pena vocês avaliarem, então, a vitamina D que a gente avalia, né? Que é a 25-hidroxi vitamina D.
Não é a forma 100% ativa, é um meio termo ali que a gente avalia, é essa mesmo, tá, gente? É bom vocês anotarem isso também, é a 25-hidroxivitamina D. E o PTH, tá? Aí eu falei aqui que a 25-hidroxivitamina D, lá na referência, vai estar acima de 20. Mas para sua saúde da mulher, é melhor que ela esteja perto de 40, tá? Uma média de 40. Se tiver um pouquinho mais, Maluma, não tem problema. Avalie também o PTH. Se ele tiver entre 10 e 25, 30, tá ótimo. Não quero que ele esteja nem muito alto e nem muito baixo, tá bom? Essa é a relação aí de vitamina D e PTH. Tá, Cláudia? Ficou entendido, gente? Tranquilo? Olha quanta coisa, gente. Olha quanta coisa, né? Só pra falar da vitamina D. E aí, outra coisa aqui que eu não posso deixar de falar pra vocês é essa relação. E aí tá, então como suplementar, né? Parei aqui na avaliação sanguínea. Então, avaliei 25-hidroxivitamina D, avaliei o PTH, então, 25-hidroxivitamina D, sempre ali entre 30 e 40, 40, 40 e alguma coisa. PTH entre 10 e 20, 25, 30 no máximo, tá? Então, essa relação aí tiver ok, tá ótimo. Eu posso ou manter a suplementação, ou talvez até diminuir um pouco e reavaliar daí a 3, 4 meses. De quanto em quanto tempo eu devo avaliar a minha vitamina D? Gente, enquanto você não chegou num platô ótimo, numa quantidade ótima de vitamina D, que você sabe que você não entende isso como uma coisa que tá fixa, bonitinha, eu acredito que vale a pena você avaliar sempre de 4 em 4 meses, de 6 em 6 meses no máximo. O tempo passa tão rápido, né, gente? Mas assim, é uma vitamina realmente muito, muito, muito relevante, porque a gente observa aí, principalmente por conta do sistema imune hoje, né? Então, hoje, as doenças autoimunes, elas acometem mais mulheres também. Então, como eu ia falando, né? A questão da osteoporose, da osteopenia, acomete mais mulher. Doença autoimune acomete mais mulher. Então, a gente está sendo bombardeada, né? Ainda essa semana eu estava assistindo uma aula ao vivo com um professor meu, e ele falando, ele é homem, né? E aí ele falou, gente, vir ao mundo como mulher é realmente um desafio dia a dia. E é bem assim mesmo, né? A gente não sabe a grandeza disso tudo, a gente, né? A nossa fé é em Deus e que tudo com certeza vale a pena aqui nessa terra, tudo muito lindo. Mas a saúde da mulher tem essas questões, né? A mulher é um ser lindo e a saúde da mulher tem essas questões. Realmente a do homem vai ter outras, né? Que também são relevantes, mas a saúde da mulher tem essas questões aí que a gente precisa pensar. A Mônica tá falando aqui que o suco de clorofila, a clorofila é uma alga, né, gente? E ela ajuda, sim, na melhora da vitamina D. Por quê, Mônica? Eu vou te explicar o porquê. Porque a clorofila vai fazer uma limpeza no seu fígado, ela ajuda no processo de detox. Então, com essa limpeza do fígado, a vitamina D, como ela é lipossolúvel, ela tá entre as vitaminas lipossolúveis, que é a DEC, né? Vitamina A, D, E, K. Eu preciso que meu fígado esteja bem para que eu consiga ter um melhor aí aporte de vitamina D. Então ajuda mesmo. Todo o processo de detox, por isso que eu sempre bato nessa tecla do detox com vocês, gente. A clorofila é maravilhosa mesmo, tá? Pode ser o suco, pode ser a pastilha prensada. Beleza? Vamos lá. Quando a gente... Deixa eu ver se eu esqueci de falar tudo, se eu falei tudo. Se vocês quiserem fazer mais alguma pergunta enquanto isso... Quem tá gostando, gente? Quem que tá achando que tá bem explicadinho? Tá ficando fácil para uma pessoa leiga, né? Que quer entender mais da sua saúde? Começar a entender, começar a olhar para os seus próprios exames, começar a ter uma caderneta, anotando, né? Todas as suas situações. Eu acho importante a gente tomando conta da nossa saúde, sabe? Quem estiver gostando, fala que tá gostando. Manda coraçãozinho aí para eu poder entender que esse conteúdo tá chegando em vocês, assim como eu, né, me preparo para poder falar aqui para vocês, eu queria entender que para vocês também tá sendo legal, né? O que vocês estão achando? Fala aí para mim. Bom, então vou fazer um resumão aí dessa live, né, dessa aula de hoje. Lembrando que a gente tá na aula 4, Saúde da Mulher 40+. A gente tá toda quarta-feira, 7h45, tem um tema novo aqui.
Hoje eu tenho uma condição importante para vocês, tem uma interação que eu quero que vocês façam. Eu vou colocar 2 temas lá nos meus stories, então terminando essa live, você já vai lá nos meus stories, porque eu vou colocar 2 temas para você escolher sobre o que você quer falar na semana que vem, tá? Então o primeiro tema é o café da manhã perfeito para a saúde da mulher 40+. E o segundo tema, a gente vai falar tudo sobre magnésio. Então são esses 2 temas e eu quero saber qual que é a prioridade que vocês querem ouvir na semana que vem, tá bom? E aí a gente vai, vocês que vão escolher o tema da semana que vem. Olha aqui como é que eu tô ficando boazinha, né? Tô gostando de ver os coraçõezinhos aí, gente. É isso aí. Importante, gente, excesso de vitamina D. Ah, Maluma, já ouvi falar, tem um protocolo do Dr. Cícero Coimbra, que toma uma dose muito alta de vitamina D para doenças autoimunes. Gente, ele é um médico renomado e ele é um cientista incrível e realmente tem transformado vidas com essas doses altas, né, de vitamina D, principalmente para doenças autoimunes. Né? Até o autismo tem sido estudado como uma doença autoimune. E assim, o número de autismo aumentou muito, né? Por que será, gente? O nosso corpo, ele tá atacando ele mesmo. A doença autoimune quer dizer que o corpo tá atacando ele mesmo. Por quê? Porque alguma coisa não vai bem. É muito industrializado que a gente está consumindo. Eu vou trazer aqui uma aula também só sobre doença autoimune. Então é muito industrializado, é poluição na água, é poluição em tudo, é poluição na maquiagem, gente, metal pesado demais, ataca a tireoide. A tireoide é responsável por todo o nosso metabolismo, isso vai causar doença autoimune, tá bom? O autismo é uma doença autoimune no cérebro das crianças. Então, o que acontece? Esse corpo também tá se auto-atacando, tá? Isso é muito sério. Então, a vitamina D, ela tem esse efeito protetivo aí, por ela ter receptores no sistema imunológico de todo o corpo, em especial ali nas células de Panê, no intestino, são muito importantes para poder, elas necessitam dessa ativação da vitamina D. Então, se eu não tenho vitamina D em doses adequadas, eu tenho essa carência, tá? Só que não é um protocolo para você seguro para você fazer sozinho, porque existem esses riscos que eu falei para vocês dos excessos de vitamina D. Então, essa questão do excesso de cálcio, né? Da hipercalcemia, tem que ser uma dieta muito bem controlada, pobre em cálcio, para que a gente tenha uma segurança. Ainda assim, a gente tem outros efeitos colaterais que talvez sejam importantes. Quando a pessoa tem uma doença autoimune pré-estabelecida, que esteja, né, debilitando ela, mas que não seja para todo mundo, nem que tenha doença autoimune. Então, o que eu estou preconizando aqui? Manter doses adequadas de vitamina D, né, para sua saúde, tá? Pensando em você como um indivíduo que quer manter uma homeostase, uma saúde, um equilíbrio corporal, tá bom? Outra coisa que eu quero reforçar aqui nesse resumão, o quarteto, gente, magnésio, vitamina K2, a vitamina D e o cálcio, é um quarteto importante. Não suplementar a vitamina D sem a vitamina K2. Então, a gente tem visto aí na prática que para cada 1000 I de vitamina D, é importante 100 microgramas de vitamina K2. Em outro momento eu venho falar sobre ela aqui, tá? A clorela, uma alga, isso, é uma alga, você encontra para comprar. É um suplemento alimentar, tá? Eu posso falar dela também em outro momento, tá bom, Cláudia? Olha só, gente, para quem tá chegando por aqui agora, então, toda quarta-feira, 7h45, a gente tem aula. Todas as aulas estão gravadas ali no meu feed, então vocês podem voltar. Vale a pena demais assistir. A gente tem falando um suco muito importante para rejuvenescimento, para a saúde da mulher 40+. A gente falou de todo o check-up que a mulher deve fazer. A gente falou do que é perimenopausa, por que 40 anos ou mais os hormônios já começam a cair, que a gente já deve se preocupar com isso, não deve esperar lá com seus 50 e poucos a menopausa ser instalada no nosso corpo. A gente tem que já começar a lidar com esse novo corpo, que não é mais aquele corpo de 30 anos, tá bom? Mais algum recado aí, Tati? Acho que não, né? Só queria mesmo convidá-las aí nos meus stories, daqui a pouquinho, fechando essa live, vocês já colocarem lá qual é o próximo tema que vocês querem para a semana que vem. Magnésio, tudo sobre magnésio, ou qual o café da manhã perfeito para a saúde da mulher 40+, tá bom? Quero agradecer a vocês que ficaram aqui comigo. Já passamos um pouquinho do nosso tempo, a gente tenta sempre manter um tempo aí de 30 minutos.
e até na quarta-feira que vem. Um beijo para vocês.